certa velocidade para ficar nos meus 30 minutos. Aí surge a primeira a questão da democracia participativa nas águas, a presença de um órgão que tem governo e sociedade civil. E no fim eu vou falar sobre a composição do Comitê de Bacia. Mas agora entra o seguinte ponto. Quem é que dá água? Vamos dizer assim, quem é que gestiona a água concretamente? É o Poder Executivo. É o Poder Executivo federal e estadual. Por quê? Vamos lembrar, não há águas municipais. A Constituição da República, ela trabalha com 2 artigos, passa meio desapercebido isso na Constituição. Os alunos de direito constitucional, nossa pergunta, eles não sentiram isso quando estudaram. É o artigo 20, inciso 3º, e o artigo 26, 1 e 2. No artigo 20, bens da União, lá, as 5 hipóteses em que um curso de água fica federal. E todas as outras águas são estaduais. Inclusive, não se sabe se foi discutido ou não discutido bem na Constituição, as águas subterrâneas ficaram todas dos estados. Eu não vou discutir isso aqui agora. O que eu quero discutir é que a outorga, que podia ter sido até facilitado, para meu ver, um termo bem difícil para a captação popular, seja outorga, a gente deve procurar uma lei adequada, equilibrada e também didática. E, por exemplo, se outorga, não se vende a outorga dos direitos de uso, só se concede o uso. A propriedade é pública. Bem de uso comum do povo. Mas há um instrumento que não tem sido falado, estudado, é o plano de recursos. Eu lembro sempre hoje, e não é atribuir mais obrigação ao Ministério Público, da qual já tem, mas nesse ponto precisa ser falado, que o Ministério Público, estudando o artigo 129 da Constituição da República, logo no inciso 1, ele tem obrigações que não são propriamente judiciais. É o acompanhamento do planejamento. Porque hoje, direito ambiental se faz com uma base em planejamento. Planejamento de recursos hídricos, planejamento de saneamento básico, planejamento de resíduos sólidos, para ficar nessas últimas leis. Então, eu vejo a necessidade do Ministério Público Estadual e Federal capacitado, que estude esse tipo de planejamento, que aconselhe, mas como, pode dizer, mas ele é um consultor jurídico, sim, é um consultor, porque ele não está naquele momento agindo como protagonista de uma relação de conflito, ainda, poderá surgir o conflito. Bom, mas o que acontece? Tem diversas atribuições ao Comitê de Bacia Hidrográfica. Se vocês olharem os verbos utilizados na competência do Comitê de Bacia Hidrográfica, vão notar que há certos verbos utilizados que dão imprecisão à competência do comitê. Aconselho, acompanhar, é uma coisa que fica um pouco imprecisa. Mas tem um que é importantíssimo para a questão da outorga, porque o comitê não vai estar presente a cada outorga. É a fixação da prioridade das outorgas. Isso o comitê não pode abdicar, que é a escala de outorgas, que tem que ser observado pelo governo, tanto pela ANA, Agência Nacional de Águas, como pelo DAEI, Departamento de Águas e Esgotos. Vejam que apareceu muito pouco nessa crise. Aparecia sempre a Sabesp, que não tem a titularidade da outorga aqui no Estado de São Paulo. Então, para mostrar isso. É importante, portanto, a participação popular, a participação da sociedade civil, a participação do Ministério Público no momento da elaboração do plano de recursos hídricos, para que
analisando-se todos esses planos, e os planos são fundamentais, também constam da Convenção de 1997, Convenção sobre o Uso das Águas, para se chegar à chamada uso equitativo e razoável das águas. Essa denominação de uso equitativo e razoável está na Convenção a que me referi. Você pode me ajudar a passar o slide? Estou clicando aqui, mas não, isso acontece. Ótimo. Muito obrigado. Esse aqui. Obrigado. Muito obrigado, Miriam. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é para mim, Miriam. Ótimo. Muito obrigado. Agora, situar um outro problema. A outorga, eu pincei uma parte do artigo 11. A outorga visa assegurar o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Isso foi fantástico, com ter a lei esse tal. Direitos de acesso à água. Então, não é um favor aceder à água. Não é discricionário. Eu faço uma pergunta. A outorga é um ato administrativo vinculado ou discricionário? Eu tenho salientado modestamente, gostaria de discutir-se. Há uma tendência a pensar que tanto a ANA como o DAE vão dar de presente. Tanto que há um documento da ANA dizendo não sei o que, faculta o uso da água. Eu sou contrário a esse termo faculta. Não faculta. Não é uma faculdade que pode ser exercida. As pessoas que querem água vão buscar. Todos têm direito à água. Agora, como vai ser a distribuição, aí é importante. E se conseguiu aí no quadro federal, na lei de 2000 que instituiu a ANA, participei juntamente com alguns parlamentares naquilo que eu me bato muito, direito à informação da outorga. Aí ficou específico para os rios federais. E tem uma coisa específica para a economia de águas federal e outras que é norma geral, que eu vou discutir aqui. Então, os utentes, possíveis usuários das águas, vão encaminhar ao órgão da outorga as suas pretensões. Que, segundo nós discutimos isso, e infelizmente não foi gravado essas reuniões, que pelo menos foram mensais, em que participaram Flávio Bart, brilhante hidrólogo aqui de São Paulo, infelizmente já falecido, Gerson Kelman, que foi presidente da ANA, presidente da ANEL, grande professor do Rio de Janeiro, dos dois éramos 3 ou 4, só fora do quadro funcional. Esse dado, quer dizer, o Gerson Kelman sempre dizia, a outorga tem que ver, é que nem a concessão da água é como um bolo, eu até cito isso, tem fatias do bolo, elas vão sendo dadas, e o bolo de repente acaba. Agora, é preciso nesse bolo lembrar que tem reservas, salvaguardas ecológicas, tem água para o uso dos peixes, então isso quer dizer que é preciso essa salvaguarda ecológica da água, certas porções, certa quantidade não pode ser concedida. Mas aí, essa luta toda da prioridade, se é água para fazer cerveja, se é água para a indústria de cimento, se é água para isso, ou água para abastecimento público, para todas as concessões de outorgas, como foram colocadas, as pessoas, esse quantum das águas, isso é dificílimo. Na Convenção Internacional, lembra? A CDI, a Comissão de Direito Internacional, levou 24 anos discutindo. Era tanto problema entre os países que as coisas não andavam. Porque como é que você vai atender o justo hídrico? Se, principalmente no estudo do problema demográfico. Mas o problema demográfico não existe só em escala internacional. O problema demográfico existe também em escala nacional. Se hoje a montante,
umas Campinas tem X pessoas, amanhã pode ter X mais 1, X mais 2, ou X menos 1. É a mesma coisa Piracicaba. Então, quer dizer, esse problema demográfico é, às vezes, uma bomba de efeito retardado. Por quê? Porque isso é a nível hoje, por exemplo, se vocês notam o Rio Nilo, que sempre se falou que era do Egito, mas na verdade as cabeceiras do Rio Nilo não estão no Egito, estão em outros países. Então o país que está a montante, que está nas nascentes, quer hoje ter um desenvolvimento que não teve quando o Nasser fez a represa de Assuã. Então não está no Egito. Então é essa questão muito mutável das outorgas tem que ser levada em conta. Agora, o acesso à água do artigo 11 nosso tem que dar critérios de vínculo ou de regramento para atividade administrativa dentro dos órgãos aparentemente monocráticos que concedem outorga. Então, nós vamos nos encaminhando nesses últimos 5 minutos para o Comitê de Bacia Hidrográfica e Democracia Participativa. Vejam que no artigo 1º, o artigo 1º é básico, porque dá os fundamentos de toda a lei, a lei fundamental, que é de 97. A lei de 2000 foi um pouco de desvio de caminho, eu poderia falar um pouco mais aqui. O artigo 1º, o 6º diz: a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, é encampada essa ideia da participação. Participação que é moderna, que é fundamental para o direito difuso. Porque o direito difuso não é um contrato de aluguel, locador, locatário. Se você não entrar, se nós, cidadãos e cidadãs, nós não formos partícipes de uma trilateralidade de relações, quer dizer, se ficar uma relação só, usuário de águas e poder público, quebra a noção de direito difuso, porque nós não estamos fiscalizando. Então, eu me encaminho para o problema da representação paritária. Problema que não está sendo cumprido no Estado de São Paulo. Problema, por quê? Vejam eu vou e volto nisso aqui, vamos lá, não, tenho noção do 39, está aqui, 39. O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês. Limitada a representação dos poderes executivos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, a metade do total de membros. Então, nós temos, vamos aí, fazer uma recapitulação de direito constitucional. A competência para legislar sobre águas no Brasil, a competência para legislar sobre águas é privativa da União. Esse caso já foi. Hoje, a competência privativa, que antes se chamava competência exclusiva, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Em 1979, com voto do ministro relator Leitão de Abreu. Quando eu publiquei minha primeira edição do Direito Ambiental Brasileiro, em 1982, eu mandei aos ministros. E eu fiquei comovido desse ministro, que foi do Ministério Público Federal. Vamos gostar disso. Você teve uma participação um pouco nebulosa na época da queda do Getúlio. Alguém pode falar? Leitão, o Cordeiro Guerra, que não foi muito Cordeiro, foi mais Guerra no momento do que Cordeiro. Então, ele foi o relator. E ele disse uma coisa que eu fiquei comovido. Ele me escreveu uma carta, dizendo que ele sentiu que eu não estava de acordo com ele, mas que a intenção dele não foi tocar os estados, mas a verdade é que eles, nesse acordo, eles invalidaram 2 leis de São Paulo. Então, os
Nós, paulistas, tivemos nós não concordamos com que a competência fosse privativa. Lei de nascentes, leis aqui, etc., eles invalidaram. Só a lei que, quando trata de águas, eu sou contrário a esse princípio. Eu acho que num país continental como o Brasil não dá total, não é bem enquadrado na competência que se leia. Por ter uma tradução de privativo como exclusivo, não é mais exclusivo totalmente, porque no parágrafo único do artigo 22 se dá a possibilidade de delegação de competência para os estados, se o Congresso entender por bem fazer isso. Mas então, dizer quanto de água, os municípios vai passar e começar a falar, aqui vai se tirar tanto de água, isso, o município não pode fazer, os estados não podem fazer. Agora, o que, modestamente, eu gostaria de ter por escrito, uma coisa é fazer uma conferência, outra coisa é escrever e dar a cara para bater, se a pessoa concorda com você ou não. Eu digo que há uma intersecção de duas competências. Por quê? Uma coisa é a capacidade legislativa, outra coisa é a gestão. Bom, agora, aqui, na questão, a limitada representação dos poderes executivos da União, nós falamos União, Estados, então, é uma norma que, se você não tiver a leitura que seja de águas, você vai passar para o artigo 24 da Constituição, que vai falar o quê? Em norma geral e em norma suplementar. Quer dizer, este artigo 39, parágrafo 1º, ele é uma norma geral, que os estados têm que observar. E o primeiro caso julgado foi em Barretos. Eu ainda incentivei, e não foi até o Ministério, porque foi liderando, foi o Rocha, um engenheiro lá, que me pediu até um suporte, dei a ele um suporte doutrinário, foram ao Ministério Público, mas é bom, né? Eu acho que é importante o Ministério Público incitar à frente. A comunidade tem que incitar o Ministério Público. E houve, então, ação civil pública, uma juíza julgou e anulou a forma como estava constituído aquele comitê daquele rio, que eu não quero lembrar, não me recordo bem, se é Rio Pardo ou não, mas o pior é o rio de Barretos, naquela região. Por quê? Porque o Estado de São Paulo tinha a maioria dentro do comitê. Houve recurso, foi julgado aqui no Tribunal de Justiça, o relator foi o atual presidente do tribunal, desembargador Nalini, que manteve a sentença do primeiro instância. Quer dizer, em São Paulo, a jurisprudência essa é necessária. Se observa esse artigo, só isso, observar a lei federal, que o Estado de São Paulo não quer. Diz que houve recurso. Então, isso é preciso ser falado. Quer dizer, o governo atual, eu tenho nada contra Pedro, eu não faço política partidária, mas, pelo menos, a orientação para a sua Procuradoria do Estado é que não está de acordo com essa competência. Por que isso é importante? Que haja paridade. Modestamente, eu tenho me batido que o licenciamento ambiental, como está organizado, é um licenciamento de fachada, principalmente nos grandes eventos. Vejam, licenciamento hidrelétrico, vamos ver no plano federal, de aeroportos, grandes estradas. Quem dá a última palavra? Quem é interessado? É ator e é juiz. Ok? Direito processual sempre diz, não é possível confundir as duas partes. Você não pode ser autor e ao mesmo tempo juiz. Mas, na questão ambiental, o Poder Executivo Federal tem sido interessado, autor, portanto, dos projetos, grandes projetos, megaprojetos, e, ao mesmo tempo, ele julga. Tanto é que vejo o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte. Quantos presidentes do IBAMA foram cortados porque não concordavam com as orientações da chefia da Presidência da República. Então, o IBAMA ele não tem realmente autonomia para licenciar. Eu estou por um tempo lutando para que se use até esse artigo 39 para primeiro. A paridade, que uma Constituição, por exemplo, do Pará, já há tempo falou, já desde 1989, na paridade para o licenciamento. Então é nesse sentido que eu trago. Que por quê? Que, por exemplo, em Piracicaba, na bacia do Piracicaba, concretamente, quem tem ocupado a presidência do comitê é o prefeito municipal. Eu não tenho nada contra ele, esse prefeito ou aquele outro.
Mas acontece que se o prefeito é do mesmo partido do governador, está claro que a capacidade de enfrentamento é menor. E é por isso que dentro desse quadro de crise hídrica, de falta de água, também tem que ser refletido o seguinte: porque não fizeram mais represas, porque não houve um planejamento no tempo da abundância de águas. Aquilo que é bíblico, né? As chamadas na Bíblia, as vacas magras, as vacas gordas, em que houve já um aconselhamento até para que o primeiro-ministro José que fizesse uma adequada gestão. E hoje a adequada gestão das águas é isso, essa poupança de água, é essa previsão para a seca, ou previsão também para as inundações. É um tema que eu trato, tem um livro que estou lançando também aqui hoje, sobre Estudos de Direito Ambiental 2, que são os desastres. Então, não é o momento que eu vou tratar desses desastres aqui, mas é esse, quer dizer, uma lei de 12.608 de 2012, portanto, recentíssima, também tem outras missões que também entra o Ministério Público, entra a sociedade civil na gestão e previsão das catástrofes. Mas temos por aqui, augurando um maravilhoso dia de fortalecimento do nosso civismo, aumento da nossa capacidade de reação através do conhecimento, e é por isso que eu quero felicitar novamente a Sandra Kish, o Ministério Federal, a Procuradora Janice, que presidiu aqui, todos os procuradores regionais, todo o Ministério Público Federal de primeira instância, e gostosamente a presença também do Ministério Público Estadual, que veio da pessoa da Lídia Costa Passos, e de tantos professores, tantos interessados, nós todos como irmãos e irmãs que trabalhamos pelo bem comum, porque o planeta é de todos nós. Muito obrigado.